Mas quando o Paulo ele disse assim, se comer carne de porco escandaliza seu irmão, é melhor que não coma. Ou seja, isso não está falando que nós precisamos viver uma vida exemplar para não escandalizar os pequenos? Mas em Romanos, no capítulo 14 de Romanos, trata sobre isso aí. Uns fazem distinção entre dia e dia. Para outros, todos os dias são iguais. Outros fazem distinção entre comida, entre uma coisa e outra. Mas para nós, ele disse, que somos crentes e firmes na fé, nada é pecado. Agora, vou dar um outro exemplo para você. Eu vou contar um texto. Posso contar? Pastor, manda ver. Lá em Guaratuba tem uma festa que chama-se Festa do Divino, Igreja Católica. É a maior festa que tem. Agora tá acabando, mas era uma festa que tinha na cidade. E aí tinha um monte de irmão que tinha barraquinha na festa, que trabalhava ali, porque você sabe que o litoral é um lugar difícil de viver, difícil de trabalhar, tem pouco emprego. Então a maioria deles trabalham com comércio e nos dias de festa os caras ganham dinheiro pro ano inteiro. Então vários irmãos, e tinha um irmão inclusive que era lá da igreja da Missionária Graça, que você falou agora há pouco tempo, que tinha uma barraquinha de tapioca. E o irmão fazia uma tapioca de goiabada com queijo, que eu adoro aquele troço lá. E eu saía do culto e ia lá comer tapioca com queijo na barraquinha do irmão, crente, dizimista, tomava uma aguinha de coco ali, tranquilo, no meio daquela festa do mundo. A gente tinha uma ilha, ia ali, comia um negócio, conversava, reunia uns crentes ali, comia um pastel, até ia embora. Aí tinha um pastor da igreja quadrangular ali de Guaratuba, o pastor João, vou falar o nome dele porque ele merece, né, que agora ele já foi embora. E ele vinha e falava assim, aquele pastor Sandro é do diabo, porque ele vai lá naquela festa de Satanás comer pastel, porque ele é do diabo. E o cara batia em mim na igreja, o irmão falava, o pastor João bateu em você, que é do diabo e tal. Cara, passou 3 meses, apareceu a segunda mulher do cara, o cara tinha 2 filhos, vivia em adultério, tava um inferno, pegaram ele no pulo, ele foi excluído da igreja, se desviou e foi embora. E eu tô aqui até hoje, pregando o evangelho e ganhando alma pra Jesus. É isso aí que eu tenho a te dizer. Pastor Zé Carlos de Lima usa uma expressão que eu gosto muito, apesar que eles são apertados. Ele disse que trabalhou de encanador mecânico muito tempo. E ele disse que todas as vezes que a torneira era apertada demais, dava vazamento. Então, bom senso, irmão. A Bíblia é muito clara. Você pode comer qualquer veneno que não vai te fazer mal nenhum. O que é o problema? O problema é o cara. Vou dar um outro exemplo para você. Na minha cidade, muito barco de pesca de camarão. Antes de eu fazer a cirurgia bariátrica, eu ia todo dia de manhã pra praia, ia de bicicleta, caminhava 10 km, subia aquela escada do Cristo, descia e tal, sempre fazendo exercício porque tava muito grande pra não engordar mais, ia lá todo dia de manhã. E quando eu voltava, tinha no bar, perto da minha casa, o pessoal que chegou, uma tripulação de bar, que eles estavam tomando cerveja já fazia tempo, uma pilha de garrafa. Um deles era um menino desviado da Assembleia de Deus. Como eu conheço todo mundo, cidade pequenininha, aí eu passei, eles meio cozidos, pastor, para aí, eu parei a bicicleta e entrei lá. Sentei na mesa, o cara cheio de garrafa de cerveja. Daí eu falei pro moço lá, falei, ô irmão, traz uma Coca-Cola pra mim com limão e gelo. Aí o cara colocou e eu falando de Jesus pros guris e chorando. Falei, gente, vocês têm que parar com isso. Vamos voltar pra igreja. Jesus tem uma obra na vida de vocês e tal. Passou um crente ali, né? E olhou. E no outro dia tava rolando que eu tava na mesa tomando cerveja com os bêbados. Aí cada um, irmão, vai ter que dar conta diante de Deus daquilo que sai da sua boca. Então tem muita gente que está dentro da igreja que vai queimar no quinto dos infernos, porque blasfemou contra o Espírito Santo muitas vezes. Quando alguém se levantou e disse, assim diz o Senhor, e o cara levantou e disse, isso é do diabo. O que é o blasfêmio contra o Espírito Santo? É atribuir, né, uma obra que é de Deus ao Satanás. Quantos fizeram isso, irmão? Quantos fazem isso? Eu dou o maior exemplo aqui, é da Flor de Lis, né? O maior exemplo. E chegou uma irmãzinha, não sei se você sabe da história, do testemunho. Uma irmãzinha, Deus mandou ela atrás da... Ela tinha uma igreja gigantesca, né? Cheia de canto. Cassiane cantava lá, aquela galera bombava a igreja dela, né? E a irmã chegou lá e disse assim, tem um mistério de Deus pra te entregar no meio de todo mundo, só aqui embaixo do público. Ela falou, pode entregar e vaza. Deus mandou eu dizer pra você que se você não se arrepender do teu pecado e não se converter hoje, Deus vai levar você no fundo da prisão. Você vai acabar com o teu ministério, vai fechar essa igreja e tudo vai acabar se você não se arrepender hoje do teu pecado. Ela se levantou e disse, diabo, filha de Satanás, você é do Satanás. Onde está a Flor de Lis? Infelizmente, né? Entendeu? Então, como ela, quantos pastores eu vi? Eu vi isso. Do Deus levantar o profeta e você sabia que o cara estava em adultério e o cara levantar e dizer assim, Deus está mandando eu te dizer, se arrepende. Os caras disciplinar o cara, nunca mais ele voltou na igreja. Eu me lembro uma vez que veio um neguinho assim, na Assembleia Central, na época que o Silas Malafaia tinha bigode.
Aí tempo, hein? Muito tempo. Que ele pregava o evangelho ainda, né? Não tomava as coisas dos outros, né? Pregava o evangelho. E veio um pequenininho. E o Silas Malafaia pregou num dia. E aí ele disse assim, eu tenho que falar um negócio. Mas por ética, eu não vou falar nada. Ele não falou. Outro dia veio o Neguinho. O Neguinho subiu lá, começou a pregar. Arrancou o blazer dele, virou pra trás. Pro pastor. Acho que era o Raimundo, né? Porque eu não me lembro bem. Não sei se é teu tempo ou não. Tava em adultério, tinha outra família. Os irmãos mostraram isso. Deu um rolo, saiu no jornal, excluíram ele da igreja. Mas o profeta veio, apontou o dedo e diz assim, assim diz o Senhor, sai do adultério, seu adúltero. Assim, no púlpito, irmão. Congressaço, bombando a central. Sabe o que fizeram? Disciplinaram o cara no campo, disciplinaram o cara na igreja, tiraram a agenda. O cara ficou 2 anos sem pregar. Fizeram isso com o Marcos Feliciano também. O Marcos Feliciano ficou proibido de pregar. Passou quanto tempo apareceu o adultério do cara? Poucos meses depois deu até briga no jornal, porque excluíram ele da igreja. Ele entrou com uma ação na justiça, voltou, deu um escândalo desgraçado. Não lembro se era Raimundo o nome dele, José, enfim, não importa. Entendeu? Então, é muito mais comum isso na igreja do que imagina a nossa filosofia. O problema é que as pessoas não têm coragem de falar as coisas porque sabem que daí corta a agenda, corta isso, corta aquilo. E a gente sabe muito bem como é, os caras são matador de profeta. Pastor, mas biblicamente aí o senhor foi favorável à tatuagem, favorável ao vinho, favorável ao vinho, favorável também à música secular. Na verdade, eu não sou favorável. É a Bíblia que é. Mas a Bíblia não... Não. Paulo, ele não disse assim, se há algum louvor nisso, se há edificação, nisso pensai, tudo que nós venhamos fazer, principalmente aquilo que a gente ouve, não deve glorificar a Deus, pastor? Na igreja, sim. Mas e os louvor que você ouve na igreja que diz assim, eu vou estar aqui no palco e você embaixo, e você vai ter que me engolir, é sabor de mel. Isso é louvor para Deus? Existem alguns salmos bíblicos... E o cantor gospel que tá em cima... Tem um que voltou agora, eu vi aí, até no Instagram aí, o cara voltando. Teve um que assumiu sua homossexualidade, um guri até, eu não sei o nome dele. Gessé? Eu não sei o nome dele. Ele assumiu sua homossexualidade, daí foi cantar no mundo. Daí disse que se arrependeu, eu li hoje até isso aí. E aí ele falou que lá no mundo não deu certo e tal, daí ele voltou pra igreja, tá voltando a cantar na igreja, mas ele não falou pra ninguém que ele deixou de se assumir a sua homossexualidade. E ele tá cantando e o povo adora. Quer dizer, fala pra mim, eu prefiro ouvir o YouTube, irmão, do que esse cara cantar. YouTube. Desculpa. Com certeza. Legião Urbana. Não, Legião Urbana eu não curto, mas Scorpion. YouTube eu gosto. Eu prefiro ouvir o YouTube do que esse cara. Não, mas tem cantores, músicas legais na igreja. Tem o Fernandinho. Divino companheiro no caminho. Eu só gosto de José de Paulo. Irmão. Eu sou arpeiro, né? Eram sem ovelha. Eu sou arpeiro, né?